Na aula de hoje você vai aprender a fazer a receita clássica daquele bolo americano que todo mundo ama, que é o Red Velvet. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana Deliche, especialista em bolos pintados e flores comestíveis, e essa receita é super saborosa, úmida, fofinha, é aquele bolo realmente, aquela receita que a gente tem que ter aí para o resto da vida. E a partir de agora, a gente vai ter muita aula até meados de agosto, então tem muito conteúdo pela frente. E se você não quer ficar de fora, quer receber todas as informações, aqui embaixo na descrição tem o link do grupo do WhatsApp e também do grupo do Telegram. No WhatsApp você só vai receber os links, as informações, e no Telegram, se quiser bater papo, lá é aberto e aí você conversa com todo mundo, comigo, enfim, pode mandar foto dos seus trabalhos, é bem interessante para a gente interagir. E como eu falei, a partir de agora vai ser realmente intenso, vamos ter aulas aqui no YouTube, mas também no Instagram. Então, entra aqui embaixo também no meu Instagram, tem o link na descrição e entra lá porque vai ter muito conteúdo. Essa semana vamos ter lives diárias com muita gente bacana e muito conteúdo, e vai ter aula extra aqui também, surpresa. Então, vamos ter aula sábado, domingo, enfim, vários dias até lá no meio de agosto. Então vai ser muito bacana e além disso, eu também vou mandar a receita não só dessa massa aqui, com uma apostila e várias outras receitas que vêm aí pela frente lá no grupo do WhatsApp. Então, mais uma dica, entra no grupo porque essa apostila tá muito bacana. Além da receita, vamos ter várias informações sobre os ingredientes, então é super importante pegar essa apostila, tá certo? Então, vamos começar? Começando aqui da esquerda para a direita, a farinha de trigo, eu tenho 305 gramas de farinha peneirada. Isso é muito importante, a gente sempre peneirar todos os ingredientes secos. Aqui, 300 gramas de açúcar, uma xícara de leite ou 240 ml, 2 ovos grandes, a manteiga, 115 gramas. Essa daqui eu gosto muito de trabalhar com a manteiga com sal, mas você pode colocar a manteiga sem sal e uma pitadinha de sal extra. Aqui nesse potinho nós temos 20 ml de vinagre, e esse vinagre ele é o pulo do gato dessa receita, não só o vinagre, como agora o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio a gente tem 6 gramas e 8 gramas de fermento químico. Os dois combinados vão gerar aqui um fermento mais potente ainda. Essa receita, ela não é só de baunilha ou chocolate, é um combo dos dois. E aqui eu estou com uma baunilha branca, mas você pode trabalhar com pasta de baunilha, extrato, enfim. Eu estou aqui com 5 ml da baunilha, se for pasta, põe 8 gramas. E do chocolate nós temos 18 gramas. Agora, por último, o corante. Eu coloquei aqui, eu particularmente tenho gostado mais de trabalhar dessa forma, o corante em pó. Eu acho que a gente não tem necessidade de botar tanto corante e o em pó, a coloração ativa mais fácil, mais rápido. E eu tô com 2 gramas somente do corante em pó. E para quem me perguntar, aqui, ó, esse aqui é o que eu tô usando da linha da Gran Chef. Eu gosto bastante desse corante para caso aqui de receita, ele é muito bom. Então, agora vamos começar o preparo. O primeiro passo aqui, porque a gente precisa que isso descanse um pouquinho para esse leite talhar. Isso aqui a gente vai criar o leitelho. Nos Estados Unidos, inclusive, eles vendem até no mercado pronto, mas é muito fácil a gente fazer isso e vamos fazer com o vinagre. Então, inclusive, se você não tiver vinagre, pode também colocar limão. Qualquer
ingrediente ácido, nesse caso, vai fazer o leite talhar. Então aqui, olha, já instantâneo o leite já começa a mudar e eu vou, ó, ele já começa a ficar aqui diferente, começa a criar uns gruminhos e eu deixo ele descansando exatamente, ó, como é que a coloração já mudou. E eu deixo descansando exatamente para ele ficar mais grossinho. E eu já vou misturar aqui a baunilha e vou dissolver esse corante, que fica muito mais fácil na hora de trabalhar. Esse caso aqui, esse corante, ele é lipossolúvel, mas não tem necessidade. Você pode, inclusive, se não tiver o corante em pó, pode colocar corante em gel, pode botar corante líquido, mas olha como ele já está começando a talhar. E agora, começando aqui na batedeira, essa receita ela é de método cremoso, então a gente vai aqui colocar o açúcar e a manteiga para fazer aquele creme bem fofinho, bem branquinho. E eu vou bater com a raquete, mas você pode bater com o batedor que você tiver. Bora lá! Olha lá, já clareou bastante, já tá bem cremoso. E agora eu vou aqui reduzir e acrescentar os ovos. Misturou, coloca o outro e de novo aumenta a velocidade para a gente conseguir ter um creme aqui que vai dobrar de tamanho. Já tá aqui bem cremoso, mas eu vou dar uma pausa para ter certeza que tá pegando tudo. Eu vou dar uma raspadinha aqui na lateral. E agora é só bater mais um pouquinho, mas já tá bem fofão. Enquanto tá batendo, eu misturo todos os ingredientes secos. Só dar uma misturadinha para na hora que o chocolate integrar melhor. E eu já posso diminuir a velocidade para misturar os líquidos com o seco. E eu começo primeiro pela farinha e acabo com a farinha. Eu vou dividir mais ou menos essa porção aqui da farinha, né, dos ingredientes secos, por 3 e os líquidos eu vou colocar em 2 partes. Então agora coloco a metade dos ingredientes líquidos e volto. Eu só vou aqui raspar o restinho que ficou no fundo de corante. E olha como ela já está com uma cor bem bonita. E quando eu colocar o resto da farinha, ela vai tomar mais forma. Por enquanto ela tá com esse efeito talhado, mas ela vai voltar à forma. Mas ela já tá com uma cor bem bonita. Prontinho, desligando. E aqui, olha como ela tá bem cremosa. Eu só vou bater um pouquinho agora aqui na mão, simplesmente para limpar o que tiver de excesso de farinha na parede. Tirar aqui bastante o excesso. Então aqui limpa bem para não ter desperdício. E só aquela misturadinha para ter certeza que tá tudo bem uniforme e não deixar nenhum grupo de farinha, porque essa farinha no forno ela pode se soltar e isso gera aqueles furinhos que ficam no bolo e a gente não entende por quê. Então, por isso é muito importante que a farinha esteja bem agregada. Então, nesse momento, mistura um pouquinho mais, só para ter certeza que não ficou nenhum gruminho, nenhum montinho de farinha. E toda vez que for mexer, sempre mexa de baixo para cima, envolvendo sempre essa massa. Olha que bonita que ela tá. E repito, gente, essa coloração vai depender da tonalidade do corante que você utilizar. Se você colocar um tom mais bordô, isso vai ficar um vermelho mais fechado, mais intenso. Se você colocar, alguns chamam de vermelho morango, o forno apitou, chegou na temperatura. Alguns têm essa nomenclatura de morango, enfim, tem aquele vermelho mais aberto, então
A coloração da sua massa vai depender muito da tonalidade do seu corante. Então, não se assuste, ai, mas a minha massa ficou um vermelho muito intenso ou ficou um vermelho muito fechado. Isso é o corante, tá certo? E aqui eu vou dividir em duas formas. Essa daqui tem 17 centímetros, pode botar na forma de 15, também funciona. E essa é de fundo removível. Se a sua forma não for de fundo removível, coloca um disquinho do mesmo diâmetro da forma de papel manteiga, porque na hora de desenformar vai ficar muito mais fácil. Aqui eu vou usar desmoldante e só vou colocar no fundo da forma. A gente não coloca desmoldante ou untar a forma na lateral, porque eu quero que ele realmente mantenha essa medida. E se eu coloco qualquer desmoldante, qualquer coisa em volta da forma, esse bolo encolhe. E aqui, mantendo dessa forma, ele vai ficar bem coladinho. No final a gente solta e vai ficar perfeito. Aqui é bem pouquinho. Eu vou dividir no olho, mas se você quiser ter duas formas bem precisas, coloca na balança e aí vê certinho a medida das duas. E agora eu vou espalhar toda a massa para ela ficar bem uniforme na forma. Aqui, olha, eu só vou girando. E eu gosto de subir, deixar menos no centro e subir um pouquinho na lateral. Porque naturalmente isso no forno, quando começar a aquecer, ela vai descer e ficar toda na mesma altura. Só vou limpar aqui a bordinha para essas pontinhas não queimarem. E o forno foi pré-aquecido a 180 graus. Eu vou levar ao forno, ele deve assar em torno de 40 minutos. Mas você faz aquele teste do palito, se o palito sair sequinho, tá pronto. O bolo já saiu do forno, ele na verdade já esfriou, por isso eu tô conseguindo tocar aqui, mas olha que bonito que ficou, bem fofinho e tá muito cheiroso. No meu forno, ele fica 40 minutos, mas isso vai depender de forno a forno. Então, preste sempre atenção, pode ser que fique menos tempo ou um pouquinho mais. Então, faz o teste do palito, isso para qualquer bolo. Saiu limpinho, tá ok. E lembrando que a apostila dessa receita está lá no grupo do WhatsApp, não só a receita que eu já falei aqui ao longo da aula, mas também informações a respeito do conteúdo realmente dos ingredientes. Então, explicando para que serve cada ingrediente dessa receita, que é o pulo do gato. Então, entra lá, eu vou colocar o link e caso você entre no grupo depois do envio, não tem problema. É só olhar na descrição que vai estar o link lá e baixa e tá tudo certo. Então, eu agora vou abrir. Deixa eu chegar aqui pro lado. Importante, eu vou colocar uma espátula dessas retinhas, pode ser qualquer espátula que você tiver, e sempre empurrando. Ao invés de empurrar para o bolo, empurre sempre para a lateral, para a forma, para você não cortar o seu bolo. Então, sempre empurrando para a forma e dessa forma ele vai sair daqui bem bonitinho. Olha como é fofo. E eu vou abrir aqui com o nivelador. Esse nivelador ele tá no padrão de 2 centímetros. Quero que você veja por dentro a umidade que tem essa massa e a textura dela. Olha só. E aquilo que eu expliquei, tem que bater realmente bastante, observar se não tem nenhum pedacinho de farinha que não misturou direito, porque quando fica essa questão da farinha, isso causa uma bolha de ar e aí o bolo fica todo furadinho e a gente não entende por quê. Porque a farinha ela vai expandir e vai acabar criando essa bolha de ar. Mas aqui, olha, ele tá bem bonitinho, deixa eu cortar aqui também. Essa bancada, ela foi higienizada, então não tem problema. Mas olha lá
Que linda que ficou, ficou uma cor bem bordô. E agora eu vou ter que fazer o sacrifício de provar e mostrar realmente a textura dele. E aqui, o tradicional é ter o recheio de cream cheese, que é realmente o padrão dos Estados Unidos. Mas eu gosto de dar essa brasileirada e eu amo a mistura dessa massa com o recheio de coco. O recheio de coco padrão que você faz mesmo por aí, mas aqui fica realmente... Vou cortar aqui uma fatia para mim. E eu amo essa combinação. Mas o bonito é realmente fazer o contraste. Então, recheios que sejam claros sempre vão combinar muito bem para fazer o contraste de cor. Olha isso aqui, gente. Socorro. A fofura dessa massa. O contraste do coco com esse sabor ao fundo da baunilha e o chocolate, para mim é uma combinação perfeita. Claro, se você quiser fazer o tradicional, o recheio de cream cheese, você pode inclusive fazer também um brigadeiro de cream cheese, que fica super bacana. E lembrando que a partir dessa semana, ou seja, amanhã, já começam as lives. Dessa vez teremos lives também no Instagram com vários profissionais para agregar ainda mais conhecimento para a nossa área. Então vai ser muito bacana, vai ser realmente muito conteúdo agora todo santo dia. Então, para receber todas as informações, entre aí no grupo do WhatsApp ou do Telegram. O link está aqui embaixo na descrição. E eu te espero na próxima aula.